Você sabia que Maceió, o Caribe brasileiro, tem segredos que vão além de suas praias paradisíacas? O nome Maceió vem do indígena Maceió, que significa terra alagada. Na gastronomia, a cidade surpreende com pratos únicos como o chiclete de camarão e o caldo de sururu. E sua cultura é um show à parte, com mais de 30 tipos de folclores, como o guerreiro e o coco alagoano. Maceió é um tesouro de sabores, histórias e belezas naturais esperando por você. Ei, você que está assistindo, ajuda este cachorrinho e o gatinho deixando seu like e se inscrevendo, assim podemos sair desta tempestade. Essa é Maceió, e isso é o que está acontecendo por lá. Casas rachando, ruas tortas e bairros inteiros que simplesmente desapareceram do mapa. Tudo por causa da exploração de sal-gema, um tipo de sal usado pela indústria química, feita durante décadas pela Braskem, uma das maiores petroquímicas do país. O resultado dessa mineração é um dos maiores desastres urbanos do Brasil. Uma tragédia que ninguém viu chegar e que começou debaixo da terra e hoje se espalha pela vida das pessoas. A empresa sempre negou que a exploração fosse a causa do afundamento. Disse que o problema estava no tipo de solo, mas os estudos científicos mostraram o contrário. As minas alteraram o subsolo da cidade e provocaram uma reação em cadeia que ninguém conseguiu parar. Essa é a história de como uma das cidades mais bonitas do Nordeste foi sendo engolida pouco a pouco por um erro humano que ninguém quis admitir. Ei, você que está assistindo, ajuda este cachorrinho e o gatinho deixando seu like e se inscrevendo, assim podemos sair desta tempestade. A mineração que escavou uma tragédia. Desde os anos 70, a Braskem perfurava o subsolo da capital alagoana em busca de sal-gema, matéria-prima usada na produção de soda cáustica e plásticos. Foram 35 minas abertas que transformaram a cidade em uma espécie de colmeia subterrânea. Invisível, mas instável. A Braskem utilizava um sistema de exploração que consistia em cavar poços a até 1.200 metros de profundidade, o equivalente a 40 prédios de 10 andares, depois injetar água na camada de sal e gerar uma salmoura. Essa solução era então bombeada para a superfície. Ao final, os poços deveriam ser preenchidos com areia para garantir a estabilidade do solo, mas nem todas as minas passaram por esse processo. Até dezembro de 2023, das 35 minas da Braskem em Maceió, 11 ainda não tinham o preenchimento concluído. Além disso, parte delas apresentou vazamentos de líquido ao longo dos anos, o que deu início ao processo de afundamento do solo. No início, ninguém percebia. As casas continuavam em pé e o trânsito fluía. Mas os estudos científicos começaram a revelar o que não se via. Em um estudo publicado em abril de 2021, na revista Scientific Reports, pesquisadores do Centro Alemão de Geociências e da Universidade de Hannover, ambos na Alemanha, detectaram que o solo de bairros como Pinheiro, Mutange e Bebedouro já estava cedendo, pouco a pouco. Em 16 anos, o chão havia afundado 2 metros. O geólogo Markus Hartwig, da UFES, confirmou o mesmo fenômeno, com 1 metro de rebaixamento entre 2016 e 2020. O afundamento é maior nas áreas próximas às minas, o que reforça a relação de causalidade, disse ele. Os alertas estavam lá, mas ninguém queria ouvir. O engenheiro Abel Galindo Marques, da UFAL, recebia ligações de moradores desde 2010 para avaliar rachaduras que surgiam sem explicação. Quando ele tentou dialogar com órgãos públicos, recebeu respostas genéricas e portas fechadas. Enquanto isso, debaixo da superfície, as minas se multiplicavam sem respeitar limites técnicos. Em 2024, Galindo contou à CPI da Braskem que as cavidades estavam coladinhas umas nas outras, quando deveriam estar separadas por pelo menos 100 metros. Essas minas tinham que estar distantes uma da outra pelo menos 100 metros. Aí eles foram aumentando o diâmetro e tudo terminou se juntando, relatou ele. A negação durou até o dia em que o chão tremeu. 3 de março de 2018. Um tremor de 2,4 graus sacudiu o bairro do Pinheiro e fez o lustre da casa da professora e economista Natália Levino balançar. Pelas ruas, moradores em pânico viam as primeiras rachaduras se abrirem. Só em maio de 2019, o Serviço Geológico do Brasil confirmou. O tremor foi provocado pelo desmoronamento de minas da Braskem. Mesmo assim, a empresa tentou desviar o foco. Um coordenador da Defesa Civil chegou a afirmar que o problema seria causado por argila expansiva. Uma explicação prontamente desmentida por especialistas. Posso garantir que não existe no subsolo do Bom Parto, nem em nenhum outro bairro de Maceió, a tal argila expansiva, rebateu Galindo, com base em 50 anos de estudo da geologia local. As provas científicas,
Os relatos dos moradores e o silêncio das autoridades apontavam para um mesmo culpado. Sob os pés dos maceioenses, o solo vinha cedendo há décadas, empurrado pelo peso da ganância e pela leveza da fiscalização. Estudos internacionais e nacionais demonstravam o contrário. As cavidades subterrâneas estavam cedendo e deformando a superfície de forma acelerada. E cada metro de solo perdido contava a mesma história, a de uma cidade que foi lentamente escavada até colapsar. O colapso e suas consequências 10 de dezembro de 2023. Um domingo aparentemente normal em Maceió. Céu nublado com vento leve vindo da Lagoa Mundaú. Às 13h15, as câmeras de monitoramento registraram algo estranho. A água começou a girar, como se alguém tivesse puxado a lagoa por baixo. Minutos depois, o chão afundou. Era o rompimento da mina 18 da Braskem. O ponto de não retorno. Naquele momento, a Defesa Civil já monitorava o risco há dias. Um boletim emitido na véspera mostrava que o solo estava afundando mais de meio centímetro por hora. Parece pouco, mas entre sexta e sábado, o rebaixamento já somava 13 centímetros. O colapso era inevitável. Às pressas, sirenes foram acionadas e as equipes de evacuação confirmaram o que todos temiam. A cavidade subterrânea tinha cerca de 30 metros de profundidade, o suficiente para engolir prédios inteiros. As famílias próximas já haviam sido removidas dias antes, o que impediu mortes. Quando a mina finalmente cedeu, a área estava totalmente desocupada. Mas a cidade assistiu ao abismo se abrir em tempo real, ao vivo, diante das câmeras. Um desastre sem vítimas fatais, mas que deixou 60 mil desabrigados e 15 mil imóveis condenados, segundo a Polícia Federal e a Defesa Civil. 5 bairros sumiram do mapa: Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e parte do Farol. Os bairros evacuados se transformaram em paisagens fantasmas. Em Flexal de Cima, o vendedor de churros Valdemir dos Santos, 54 anos, ainda vive entre as marcas da tragédia. Somos vítimas do crime ambiental da Braskem. Mais de 2,5 mil famílias saíram daqui. Isso causou um grande impacto para nós, ele contou à Agência Brasil. As ruas estão vazias, as janelas quebradas e o silêncio substituiu o barulho das crianças e dos vizinhos. Enquanto alguns resistem, outros tentam recomeçar. O impacto psicológico é profundo. O documentário Ainda Há Moradores Aqui mostra famílias lidando com depressão e desespero. A situação de cada família não foi individualizada, diz o roteirista Maurício Macedo, criticando as indenizações padronizadas de 25 mil reais. As crianças também sentiram o peso do desastre. A Defensoria Pública da União apontou evasão escolar e perdas de aprendizagem, o que levou à criação de um programa de reforço escolar com 1.280 horas de aulas, auxílio de 400 mensais, transporte e alimentação e acompanhamento até 2027. No plano econômico, o abalo é calculado em 35,8 bilhões, entre prejuízos estruturais, sociais e ambientais. A Lagoa Mundaú, cartão postal de Maceió, agora carrega resíduos salinos da mineração. 10 linhas de ônibus foram desativadas, comércios faliram e bairros inteiros se tornaram inacessíveis. A justiça tenta conter o estrago. 20 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal por crimes ambientais. Em 2023, a Braskem fechou um acordo de 1,7 bilhão com a Prefeitura para cobrir as despesas com a realocação dos moradores, o pagamento das indenizações e danos morais, e em novembro de 2025, outro acordo de 1,2 bilhão com o estado de Alagoas, em virtude dos danos ambientais. Mas os moradores denunciam que o valor não cobre o dano humano. Muitos, como os de Flexal e Bom Parto, foram deixados fora do mapa inicial de risco, mesmo vivendo sobre um terreno que segue se movendo com velocidades superiores a 10 milímetros por ano, o dobro do limite usado pela Defesa Civil de Maceió, que adota um critério arbitrário de 5 milímetros por ano, sem respaldo científico. No fim, o que se vê em Maceió é um retrato cruel de desigualdade e negligência. Enquanto a Braskem fala em estabilização do terreno, as pessoas falam em memórias partidas. Hoje a cidade respira aliviada por não ter contado corpos, mas carrega cicatrizes que não são visíveis nas estatísticas. O desastre da Braskem não matou ninguém de imediato, mas matou o direito de ficar nas suas próprias casas, o vínculo com a terra e a confiança no chão que se pisa. Agora, a pergunta é a seguinte: como se vive em uma cidade que ainda está afundando?